Bom dia, queridos. Um aviso, nós tivemos um problema técnico, então hoje nós estamos gravando, tá? E ia ser ao vivo, né? Conforme eu disponibilizei o link e tudo, mas nós gravaremos e estamos gravando e depois então nós vamos postar essa live, né? Essa aula, na verdade. Na verdade, a aula que nós estamos falando aí sobre santidade e santificação. Esse é o assunto que nós estamos tratando hoje. E o tema do nosso assunto dentro de santidade, nós vamos falar hoje então sobre a santificação, crescendo em santidade. Esse é o nosso assunto. Mas vamos orar nesse momento, vamos buscar a presença de Deus, pedir a Deus graça, favor, sabedoria para nos conduzir nesse estudo. Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença nós estamos. Queremos Te agradecer por mais esse dia, queremos Te agradecer por essa manhã. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela Tua presença em nosso meio. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Queremos Te agradecer, ó Pai, porque a Tua graça nos tem atraído, nos tem conduzido, nos tem mantido. Senhor Deus, e por isso nós Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos apresentar diante do Senhor os nossos irmãos que estão nesse dia impossibilitados de estar na Tua presença, no ajuntamento, né? Não na impossibilidade da Tua presença, mas no ajuntamento junto com outros na comunidade chamada igreja. Te peço, ó Pai, pela Pastor Flávio e família, pela Idel, pelo Gregório, pelo Edinho, pela família do Delcio Veres. Senhor Deus, todos aqueles que estão acometidos com a Covid-19. Senhor Deus, nós Te pedimos graça, Te pedimos favor, Te pedimos, ó Pai, que a Tua bondosa mão visite a cada um, dê paz, saúde, dê, Pai, a cada um a certeza da Tua presença, do Teu cuidado, e nós pedimos assim em nome de Jesus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza aqui, nos acompanhe, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos estudar esse assunto tão importante dentro da Tua palavra, esse assunto tão pertinente às nossas vidas e à nossa espiritualidade. Nós Te pedimos assim, Pai, para que nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 16, o Pedro registra, na verdade não até o verso 16, né, até o final do capítulo 1, o Pedro registra aqui sobre a exigência de que cada cristão deve viver uma vida santa. Mas até o verso 16 é o texto que nós vamos usar. Mas vamos ler esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Diz assim: portanto,
estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou como a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhes deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Semana passada nós começamos a conversar sobre santidade e nós falamos que santificação significa separado para o uso exclusivo. O santo, é o separado para o uso exclusivo de Deus. Isso é a santificação. Então é essa ação de ser santo. No Antigo Testamento, muitas vezes nós vamos ver em vários lugares no Antigo Testamento que santificado eram lugares, objetos de adoração, Então nós vimos que no Antigo Testamento nós vamos ver que o sacerdote era santo. Nós vamos ver que as vestes que os sacerdotes usavam, a estola sacerdotal era santo. O altar era santo. A terra era santa. E no Novo Testamento nós vamos ver que quem é santo? No Novo Testamento nós vamos ver que depois Jesus vai falar que o apóstolo Paulo vai falar que o templo ele não é mais santo. O templo é templo feito de tijolo, feito de pedra, feito de cimento, e dele fala: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele vai dizer então que quem é santo no Novo Testamento é a igreja, é o povo de Deus. São as pessoas que são santas. E aí então o Paulo vai falar para o Timóteo da seguinte forma: ele fala, olha,
se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Nesse texto, Paulo está citando, fazendo uma comparação, né, da nossa vida, assim como a nossa casa. E o Paulo vai citar, olha, nas nossas casas, nós temos objetos que nós guardamos, porque são objetos caros, são objetos bonitos, são objetos que alguém aí herdou de herança. E ele fala, e esses objetos a gente faz o quê? A gente guarda, a gente separa e só disponibiliza isso quando vai ter uma festa, quando vai ter um jantar especial, para algo especial, para que então a gente coloque a mesa. E Jesus está falando, e Paulo está falando para o Timóteo exatamente isso. Ele vai falar, olha, quando nós somos santificados, quando nós nos purificamos das coisas que contaminam, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que nos levam à desobediência a Deus, então ele fala que nós somos separados como vasos de honra, somos santificados, nos tornamos útil para Deus, para a obra que Deus está fazendo no mundo. Então, querido, santificado, ele tem a mesma raiz da palavra grega usada para santo. Então, na Bíblia, quando nós vamos para a Bíblia, toda a Bíblia vai dizer que todo cristão é santo. Todo. Não é um cristão, algum cristão é santo e o outro não é. A Bíblia está dizendo que todo crente, todo cristão é santo. Então, uma das coisas que nós devemos entender, abra de novo a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, nós vemos a primeira, né? A exigência aí, Deus falando, sede santo porque eu sou santo. Mas na segunda carta, o Pedro ele está terminando a sua carta. No capítulo 3, verso 18, o Pedro vai dizer assim: continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Ainda o Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 10, no verso 15, o Paulo vai dizer assim: assim, não nos orgulhamos do trabalho que os outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, nós esperamos pela fé que vocês têm, possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. O que esses dois textos estão nos dizendo, né? O Pedro nos orienta aqui a crescermos na graça, no conhecimento de Jesus, na graça e no conhecimento do Filho de Deus. O Paulo, ele está nos dizendo aqui que nós devemos não nos orgulhar das coisas que outros estão fazendo em outro lugar, no limite que Deus deu para ele fazer em outro lugar. Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar, nos agradar daquilo que Deus tem feito em nós, no nosso meio, na nossa vida, na nossa comunidade, dentro dos limites que Ele tem dado para nós. E dentro daquilo que Deus tem dado para nós, então, nós devemos crescer. Então, o que esse texto está dizendo é o seguinte: que nós, como cristãos, nessa caminhada da santificação, nós não estamos tentando alcançar a santidade. Né? Tem gente que, eu estou tentando ser santo. Querido, isso está totalmente incompatível com a palavra de Deus. Porque o crente em Jesus, ele não está em busca
de alcançar a santidade. O crente em Jesus, a partir do momento que ele entrega a vida para Jesus, ele está crescendo em santidade. Aquelas coisas que vocês gostam, né? Olha para quem está do seu lado. Eles gostam de fazer isso, né? E fala para a pessoa que está do seu lado: oi, eu sou o santo. E fala seu nome. Eu sou o Santo Paulo. Né? Isso. Né? Querido, essa é fácil fazer isso. Eu só escutei os nossa, né? Por quê? Quando eu falo só, eu sou o Santo Paulo. Prazer, eu sou o Santo Paulo. Né? Parece que a gente está falando uma blasfêmia. Não é isso? Oi? Parece o apóstolo, né? Parece que a gente está falando... Parece que a gente está cometendo um... O que parece, Helenita? A gente está cometendo o quê? Nós estamos sendo falsos com a gente mesmo. Se nós estamos imperfeitos, então parece que a gente fala santo, parece que não é. Parece que nós estamos sendo falsos com a gente mesmo. Querido, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que isso é difícil para a gente, né? Por quê? Primeiro porque a gente não sabe, não consegue entender aquilo que a Bíblia está dizendo. Porque, em geral, nós pintamos, nós fazemos uma caricatura de santo daquela pessoa. Primeiro, geralmente nós achamos que o santo é um cara mais velho. Né? Se a gente pensar num santo, a gente até imagina, né? Barba branca. Ou então aquelas senhorinha com carinha assim, né? Olhando assim de pescocinho de lado. A gente não consegue imaginar um jovem ser santo. A gente não consegue imaginar um adolescente sendo santo. Mas, querido, a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos garante o seguinte, que todo crente, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é nascido em Jesus, o Novo Testamento, por 56 vezes, vai dizer que aquele que é nascido de novo é santo. Não é que se tornará santo. Ele é um santo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Coríntios, os irmãos de Coríntios, e a gente sabe que aquela igreja era uma igreja complicadíssima. E aí, Helenita, quando você diz, nossa, parece que a gente está sendo falso com a gente mesmo, que a gente erra, a gente comete pecado, né? Aí eu falo, eu sou um santo. Imagina o Paulo escrevendo para aquela igreja e a gente sabe pelos estudos que Paulo, na verdade, ele escreveu 3 cartas à igreja dos Coríntios. Na Bíblia nós temos 2, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Mas os estudiosos creem que a segunda carta aos Coríntios, na verdade, ela é a terceira carta que foi escrita aos Coríntios. Por quê? Porque aquela igreja era problemática. Aquela igreja, e vê que o Paulo escreve as 2 cartas e todas elas têm texto pra caramba. Não é uma cartinha, é uma baita de uma carta. Né? E aí o Paulo escreve para aquela igreja, mas aquela igreja problemática, quando o Paulo se dirige àquela igreja, o Paulo sauda aqueles irmãos como santos benditos do Senhor. Aí você fala assim, quem que pirou? Né? Paulo estava sendo cínico? Não, a Bíblia vai dizer que nós somos santos. Por isso, queridos, é importantíssimo que eu, que você, que cada um de nós saibamos que nós somos santos. E enquanto nós não conseguirmos ver a pessoa que Cristo é e a pessoa que nós somos em Cristo,
Porque nós somos santos não é porque nós estamos em busca de alcançar a santidade. Nós somos santos porque Cristo nos santificou. Cristo está nos santificando. Nós estamos nesse processo de crescimento em Cristo. Então, enquanto a gente não entender isso, nós vamos continuar lutando contra os nossos sentimentos, contra o nosso achismo. E aí nós vamos ficar pensando, olha, quem disse que eu sou santo? Eu não posso ser santo, olha aí, eu pequei de novo. Ou eu vou justificar a minha falta de crescimento na graça e no conhecimento de Deus com a mesma desculpa, tá vendo? Olha, eu pequei de novo, afinal, eu sou um pecador. Né? Ou, claro que eu não vou conseguir entender a Bíblia, eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir testemunhar, eu não vou conseguir proclamar, afinal de contas, quem sou eu? Eu sou só mais um pecador. Oi? Paulo, um filho amado de Deus. Né? Então, quem sou eu? Pecador. Mas a Bíblia diz que nós devemos aceitar, pela fé, que nós fomos santificados. Pois se nós cremos em Jesus, então nós somos santos. Então, querido, veja bem como o nosso pensamento ele muda quando nós aceitamos esse fato. Claro que as nossas orações serão ouvidas. Imagina, num momento, né, eu não aceito a santificação. Eu não aceito que eu sou santo. E aí, o que eu vou falar? Como que eu vou reagir? Como eu vou responder? Não, é isso mesmo, eu não sou santo, eu sou um pecador. Agora imagina, quando eu entendo que eu sou santo. E aí eu vou dizer, sim, eu vou orar. E é óbvio que as minhas orações vão ser atendidas. Ou ouvidas, né? Minhas orações serão ouvidas. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que a palavra de Deus está me transformando. E com certeza, sem dúvida, Deus me usou, está me usando, me usará em todos os momentos. Então eu posso orar por pessoas. Por isso que nós oramos semana passada pela Milena. E o que nós oramos? Pedimos a Deus, hoje muda tudo e coloca alguém lá que possa atender a Milena e diagnosticar o que a Milena tem. E aí a Melissa chega aqui e fala o quê? A Melissa não sabia que nós tínhamos orado dessa forma. E a Melissa chegou e falou assim, olha, eu falei que sempre acontece de um jeito. Hoje foi diferente. Hoje chegou lá, tinha uma médica diferente, atendeu diferente, falou diferente, fez de outro jeito, teve outro tratamento. Nós somos santos, nós oramos, Deus ouve as nossas orações. E nós precisamos crer nisso, precisamos crer que Deus nos ouve, Deus nos atende. Agora, querido, se você não entende, talvez você fica pensando, mas eu não me sinto santo. Eu não acho que eu sou santo. Eu não me dá um arrepio assim de santidade. Então, sabe o que eu quero dizer para você? Bem-vindo ao clube. Ninguém se sente santo. Não tem um crente que se sente santo. E se tem algum crente que se sente santo, eu acho que ele precisa se tratar. Né? Sente, olha, eu sinto assim uma aura de santidade, isso precisa de tratamento. A Bíblia não está dizendo que o nosso crescimento está baseado
em sentimentos. A Bíblia não diz que nós vamos ter sentimentos de santidade. A Bíblia diz que nós devemos aceitar e devemos crescer. E isso é um ato de fé, não é um ato de sentimento. Fé no quê? Primeiro, fé na pessoa na qual Deus está nos transformando, nos salvou, já nos santificou e está nos transformando. Fé no trabalho que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Deus está realizando uma obra na vida de cada um de nós e nós devemos crer nisso. Querido, é por isso que a doutrina da santificação, essa doutrina ela é o fundamento para o nosso crescimento cristão. Por isso é muito importante, queridos, tem crentes que não gostam de estudar doutrinas bíblicas. Tem crente que fala, não, eu quero ir lá e quero louvar, eu quero receber a unção, eu quero receber poder, eu quero sair de lá abençoado, eu quero sair de lá isso, assado. Querido, mas o crente que não aprende doutrina bíblica, ele vive um evangelho capenga. Não tem entendimento. E aí fica nessa questão de querer achar, descobrir sentimento e acha que não tem, porque não sente, porque isso ou aquilo. E a Bíblia está dizendo que a doutrina da santificação, a Bíblia não, né? A teologia, mas nós aprendemos isso a partir da Bíblia. Que a doutrina da santificação é o fundamento do nosso crescimento cristão. O entendimento dessa doutrina, queridos, é um dos ingredientes que está faltando para o nosso crescimento espiritual. E se nós não entendermos isso, nós vamos cair nas armadilhas que tem se pregado por aí, nas esparrelas que tem se pregado por aí. E aí nós temos crentes deprimidos, crentes depressivos, crentes altivos, crentes orgulhosos. O que a gente menos vê é crente. Tem crente de todo jeito, só não tem crente que crê em Jesus. E é por isso que, se nós não entendermos essa doutrina, nós vamos para dois extremos. Nós precisamos entender essa doutrina para quê? Para ficar centrado, para ficar focado. Porque se eu não entender isso, eu vou tentar, olha só, é uma tentativa. Eu vou tentar crescer, alcançar e crescer em santidade pelo meu próprio esforço. Eu vou fazer as coisas para ser santo. E aí eu vou determinar o que eu preciso fazer para ser santo. Aí eu vou ter lá meu checklist de santidade. E isso então me leva para o extremo do legalismo. É as coisas que eu faço, do meu jeito, buscando crescer. E aí então isso me torna um legalista. Mas também há o outro extremo, que é o extremo que eu vou presumir que eu entreguei a minha vida para Jesus, agora eu estou salvo por Jesus, então a graça de Deus agora é responsável por me fazer crescer e independe de como eu vivo. Então eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Se eu não quiser, eu não faço. Aquilo que me contraria, eu rejeito. Eu obedeço às minhas demandas. E aí, então, Deus é que vai fazer acontecer. E aí, aqueles que falam, não, se Deus quiser. Se tá assim, é porque Deus não quer. Se tá assado, é porque Deus permite. E aí, o nome disso é licenciosidade. Libertinagem.
que é um outro extremo. Nós precisamos estar focados em Jesus. Queridos, há centenas de coisas que nós podemos fazer para crescermos espiritualmente. Mas todas as coisas que nós podemos fazer estão alicerçadas na fé. Para o crente, para nós crescermos, nós devemos aprender a ver a nós mesmos pela fé. E devemos ver a nós da maneira como Deus nos vê. Não da maneira como nós gostaríamos de ver, não da maneira como os outros nos veem, mas como Deus nos vê. Então, nesse estudo sobre santificação, nós vamos nos deter aqui em 5 verdades que nós devemos aceitar pela fé. Essas verdades são as 2 ênfases que a Bíblia dá sobre a santificação. As 2 naturezas do crente. O poder da graça sobre a lei. O processo diário do crescimento. E a promessa de que Deus, que começou a boa obra em cada um de nós, Ele vai concluir esta obra até o dia de Cristo. Nós precisamos aprender essas coisas. Nós estamos em obra, tá? É Deus que começou a boa obra e Deus vai concluir essa boa obra. Então, querido, essas 2 ênfases na santificação. Quais são as 2 ênfases? A primeira é que a santificação, ela é uma ação consumada. Nós já somos santos. E nós precisamos entender isso pela fé. Querido, isso aqui não é coisa de pentecostal, não é coisa de neopentecostal, não é coisa de uma nova teologia, isso é coisa de Deus, isso é coisa de Bíblia. Nós somos santos, é uma ação consumada. Cristo já nos santificou. Ponto final. Mas a segunda ênfase aqui na santificação é que a santificação, ela é um processo diário. Todos os dias eu cresço na graça e cresço no conhecimento do Filho de Deus, e todos os dias eu obedeço a Deus, todos os dias eu vou falando não para as coisas que me levam para longe de Deus, todos os dias. Todos os dias eu vou sendo santo, assim como Deus é santo. Lembrando, todos os dias eu vou sendo separado para o uso exclusivo de Deus. Então, a santificação, ela é, simultaneamente, uma ação consumada e é também um processo diário. É igual o casamento. Quem é casado, casou com a mesma pessoa quantos dias? Quantas vezes? Quantas vezes você casou com o Luiz, Lenita? E o João com a Suzana? Uma vez. O dia que você falou lá diante do cartório, eu também casei uma vez. O dia que nós lá diante do cartório, diante do pastor, do padre, né? Quem casou na igreja católica, nós falamos sim. E o padre falou, pode beijar a noiva e põe a aliança. Quantas vezes você repetiu aquilo lá? Hã? Não repetiu nenhuma. Você fez só uma. Só uma. Aquilo ali, pá, consumou. Tá casado. Não é isso? Mas aquele tá casado,
Faz quanto tempo? Eu faz 21 anos. João? 35. Helenita? 18 anos. Depois daquele sim, o seu casamento, você largou pra lá? Ou depois daquele sim foi o start para você todos os dias crescer no seu casamento? Como que foi? Não entendi os olhares aí. O que quer dizer? Traduz esses olhares aí para eu compreender. Fala, Suzana. Você que ficou vermelha e olhou primeiro. Explica para nós aí. Como que se dá esse processo? Você falou sim, acabou? Ou você falou sim, aí que o bicho começou a pegar? Falou sim, aí o bicho começou a pegar. Falou sim, agora tem que lavar a cueca do João. Antes era a mãe dele que lavava, não era assim? Né? E se vier com freada de caminhão, lava também, né? É assim. Depois do sim, queridos. Ó, isso, quando o marido vai assim, cadê aquela cueca que eu gostava tanto, né? Já foi embora, né? A máquina estragou, né? Então, é depois do sim que essas coisas acontecem. Querido, na santificação, quando nós falamos sim para Jesus, para a graça de Jesus, para o amor de Jesus, para o favor de Jesus, naquele momento do sim, nós nos tornamos santos. Mas a partir daquele momento começa a nossa caminhada de fé. E de fé em fé, de graça em graça, vamos nos tornando cada vez mais semelhantes, iguais, imitadores de Jesus, sendo santo como Deus é santo. Amém? Amém. Esse amém, pelo amor de Deus. Amém! Amém! Oh, glória! Né? Então, queridos, a santificação, ela acontece uma única vez e é completa. Então aqui só tem santo, não tem meio santo, não tem quase santo. Aqui todos são santos. Tá bom? Essa salvação é completa. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 10, verso 10, diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos. O verbo está no passado. Nós já fomos santificados. E como se deu isso? Por meio do sacrifício do corpo do Cristo Jesus, oferecido uma vez, que valeu por todas. O sacrifício de Jesus foi uma vez, valeu por todas. Ele nos santificou, somos santos, ponto final, acabou. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. É porém por iniciativa dele. Dele quem? De Deus. Que vocês estão, não é estarão, não é estavam, não é pode vir a estar. Vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Querido, é um fato consumado. Nós fomos santificados. Deus fez isso numa ação que já passou. Deus já nos fez santos. Nós fomos libertados do pecado por causa da nossa confiança nele. E por conta disso, nós somos considerados justos diante de Deus. Parece estranho, né? De novo, Helenita, continua o constrangimento ainda? Agora não, fala pra Suzana, eu sou a Helenita. Não, eu sou a Santa Helenita, fala. Fala. Fala, prazer, eu também sou a Santa Suzana. Uma vez eu falei com uma pessoa, eu quase apanhei. Mas agora você mostra na Bíblia. É que antes você não sabia na Bíblia. Pode falar pra ela.
Ela não vai te bater. Eu sou a Santa Suzana. Santa Suzana, isso mesmo, né? Márcia, você não me conhecia assim, né? Eu sou o Santo Paulo. Eu sou Santa Marta. Ah, que legal, né? Que bom. Então, a Santa Carol não sabia disso ainda, né, Carol? Então se apresenta aí, Carol, para alguém. Escolhe alguém e fala, eu sou a Santa Carol. Fala! Eu sou a Santa Carol, isso aí, né? Que chega atrasada, tá? Né? Fala, pode falar. Né? Entendeu? Apesar disso, é santa, olha só. É isso, é só detalhe. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós somos santos. Nós somos santos, queridos. A gente reforçar isso, né? Estou fazendo isso de brincadeira, mas não é brincadeira, isso é sério. Tá? É uma brincadeira séria. Nós precisamos entender isso, queridos, pela fé. Porque senão a gente vive a vida capenga. E aí a gente acha que o outro da outra igreja é santo. Que o outro que sobe no palquinho é santo. Que o outro que usa roupinha pastoral, a estola pastoral é santo. O outro que, sei lá o que ele faz na igreja é santo. A Bíblia diz que todos, do mais novo ao mais velho. Sabe o que é mais interessante? Daquele que entregou a vida para Jesus há anos e aquele que está entregando a vida para Jesus hoje são santos iguais diante de Deus. Um teve mais tempo de crescimento, o outro teve menos tempo de crescimento, mas ambos são santos porque ambos confiam, entregaram a sua vida ao Cristo que pode santificá-los. Eu me empolgo e saio da frente da câmera. Eu quero, né? Desculpa aí, tá? É que eu quero ver todo mundo. Então, queridos, acho que esse assunto nós já batemos demais, né? Vamos passar para o outro, que é a santificação. Ele é um processo contínuo e progressivo. Então, se ela é um ato, já está concluído, mas agora ele é um processo contínuo. O Deus que começou a boa obra, ele vai continuar até o dia de Cristo. É por isso que a Bíblia então vai dizer que nós vamos crescendo de graça em graça, de fé em fé. É por isso que nós precisamos crescer. É por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos estudar. É por isso que nós precisamos compartilhar. É por isso que nós precisamos do Cádiz, né? O que é o Cádiz? Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Nós precisamos disso, querido. Isso é o que a Bíblia tem para nós, né? Nós somos criados para vivermos, pertencermos à família de Deus. Por isso nós estamos aqui numa família, numa mesa, tomando café. Café com Deus. Comunhão. É por isso que nós celebramos a Jesus. É por isso que nós temos o culto de celebração. Naquele momento nós reservamos aquilo para adoração. Naquele momento de adoração que nós fazemos. O que é adoração? Nós tecemos elogios a Deus. É naquele momento que nós cantamos: lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias, eu te dou. Jesus, Jesus. É naquele momento que nós cantamos que do caminho do deserto. É naquele momento que nós falamos que, né, como nós cantamos semana passada lá, da oração do Pai Nosso. É naquele momento que nós falamos Rei do Universo, Rei dos Reis. E nós exaltamos Jesus e tecemos elogios a Jesus, e nós precisamos disso. Mas também nós precisamos do discipulado.
E por isso nós temos investido no discipulado. É por isso que nós temos procurado andar, homens com meninos, mulheres com meninas, igreja juntos, fazer tudo junto. Por quê? Para que um ensine o outro a crescer em graça, em conhecimento. É por isso que nós precisamos evangelizar. É por isso que até a gente faz bazar, né? Aí eu catei a mulher ontem aqui, né? E aí o marido dela falou assim: você é esperta, hein? Essa abordagem sua aí, né? Do tipo, me chamou para tomar um café e tome Bíblia. O cara falou, gostei. E a mulher falou assim, nossa, que gostoso, dá vontade de sentar aqui e ficar o dia todo. Evangelismo. E nós precisamos servir. Serviço cristão. Por isso nós fizemos o bazar. Chegamos hoje de manhã, ninguém pediu para o Roberto chegar mais cedo, abrir, organizar tudo, e nós chegamos aqui, a igreja estava aberta, a mesa já estava posta, com toalha, xícara alinhadinha, parecia que ele mediu assim, né, para fazer bonitinho. Parabéns, cara, Deus abençoe. Serviço cristão, para recepcionar, para receber, para acolher. E aí um pega pão, outro traz bolo, e para a gente fazer tudo isso, querido, comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Nós precisamos disso. Querido, isso não é algo que eu faço uma vez e depois eu esqueço. Isso é algo, é um processo que é contínuo e que é progressivo. É por isso que hoje nós temos condições de fazer algumas coisas. Por quê? Porque o Mauro tem a Filó, que é dele. Mas aí a gente liga, fala, Mauro, precisamos. Não é assim? Tem outros que pediu para não ser identificado, mas paga a nossa internet, por isso nós estamos aqui transmitindo culto. Tem gente que investe na educação musical e hoje nós temos então uma banda que faz inveja. Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço cristão. Isso é crescer, isso é crescimento, isso é crescer nesse processo da santificação, que é um processo contínuo e é um processo progressivo. E se eu for ficar citando aqui, né? Quantas pessoas eu ligo? Irmão, preciso de tal coisa. Posso comprar no meu cartão de crédito, depois eu passo a conta para você? E alguns falam que eu sou cara de pau. Né? Não, Deus me deu uma comunidade. Eu preciso, crer que os recursos vêm de Deus, mas os recursos de Deus estão na mão de alguém. E aí eu fico ligando para as pessoas para identificar na mão de quem que tá. Aí quando eu quero, não, pode fazer. Eu falo, então já descobri, Deus, obrigado, valeu. E aí, vamos lá. É assim que funciona, queridos. Esse processo é contínuo e esse processo é progressivo. Sabe o que quer dizer progressivo? É que a gente não pode parar no nível que a gente está. A gente continua crescendo, continua avançando. Já tá bom, já chegamos até aqui, tá bom demais, vamos parar. Não, chegamos até aqui, então vamos continuar, vamos para mais. Crescimento, querido, é um processo em nossa vida. E esse processo inclui também o crescimento espiritual. E sabe o que é detalhe? Sabe o que é legal? Não existem atalhos. Não tem atalho para esse caminho. Nosso crescimento como cristão deve ser igual a Bíblia descreve, igual Pedro descreve.
Pedro diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem. Isso é dever de cada um de nós. Como crianças recém-nascidas, devemos desejar de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele possamos crescer para a salvação. Nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos, nós seremos salvos, e para isso nós precisamos desejar crescer. Então não é esse negócio, eu largo na mão de Deus e continuo, e se Deus quiser. Deus já quer. Agora Ele quer que você também queira. Tá? Hebreus, capítulo 12, verso 14, vai dizer assim: esforcem-se. Não é esforcem-se para alcançar a santificação, não é se esforçar para ser santo. Esforce-se para viver em paz com todos e esforce-se para serem santos, entendendo que sem santidade ninguém verá a Deus. É um trabalho, é um esforço, é contínuo, é progressivo. Seja hoje mais santo do que você foi ontem, e amanhã seja mais santo do que você será hoje. E depois da manhã, mesma coisa, e vai crescendo. 2 Pedro 3,18, né? Já lemos, mas vamos ler de novo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Se você tiver com Bíblia de papel aí, anota essas coisas, essas expressões. Esforcem-se para viver, cresçam na graça e desejem. Desejem. Hebreus, capítulo 10, verso 14, ele resume, né, esses 2 pontos. Ele vai dizer assim: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Lembra que a gente usou o texto para dizer que nós já fomos santificados? Usamos um texto para dizer que nós devemos nos santificar. E esse texto ele está dizendo as duas coisas no mesmo texto. Ele está dizendo, olha, por meio do sacrifício de Jesus, o único sacrifício de Jesus, ele nos aperfeiçoou, ou seja, ele já nos santificou. Nós já somos santos, já estamos perfeitos, já não precisamos de santificação. Ele fala, mas ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo. Olha o processo aí, santificados. Né? Então, nesse texto também, se você quiser marcar essas palavras aí, aperfeiçoou para sempre e sendo santificados, para você entender que você já é santo e você está se santificando, tá? Sendo santificados. Eu quero que nós entendamos que santificação não é um processo em que eu tenho ou tento intensamente e insistentemente me tornar algo que eu não sou. O processo de santificação não é o processo de eu me tornar algo que eu não sou. Tá? O processo de santificação é eu começar a viver algo que eu já sou.
E o que eu já sou um santo de Deus. Eu já sou um separado. Eu já sou um escolhido para uso exclusivo de Deus. Eu já sou. Então, vamos repetir juntos. Diga, Senhor. Senhor, Obrigado. obrigado Pelo Senhor pelo Senhor ter me tornado santo. ter me tornado santo. Senhor, Senhor, obrigado obrigado por estar por estar me tornando me tornando santo. santo. Como treinamento valeu. Parece até uma reza. Mas vamos falar agora igual crente de verdade, com vontade, com empolgação. Porque isso aqui é para ficar empolgado. Sim ou não? Ou isso aqui não tem nada a ver? Muda alguma coisa na sua vida saber que você já é santo? Claro que muda. Então tá bom agora com vontade? Vamos lá? Com vontade agora. Senhor, Senhor, obrigado obrigado por me tornar por me tornar santo. santo. Senhor, Senhor, obrigado obrigado por estar por estar me tornando me tornando santo. santo. Oh, glória. Oh, glória. Isso. Queridos, a gente precisa entender essa questão que a Bíblia coloca para nós. Somos santos, estamos nos tornando santos. E é legal quando a gente aprende, né? Que a Bíblia toda tem isso. Deus sempre tem isso. Jesus, a Bíblia apresenta que Jesus é 100% Deus, é 100% homem. Deus é totalmente transcendente, está acima de nós, está fora de nós, mas Deus é totalmente imanente, Deus está no meio de nós, Deus está entre nós, Deus está em nós. Deus é soberano, mas também Deus nos dá o livre-arbítrio. E quando nós entendemos isso, como que pode alguém soberano nos dar livre-arbítrio? Como alguém ser 100% Deus e ser 100% homem? Como alguém ser totalmente fora de nós, estar dentro de nós, estar em nós? E aí Deus vem e fala, olha, vocês também são santos e vocês estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados a cada dia. Querido, Deus já fez você santo. Não se esqueça disso. Nunca, jamais. Tá bom, Suzana? Quando alguém quiser bater em você, não tem importância. Apanhe como santa, tá bom? Agora, Deus está santificando você. Não se esqueça disso. Não se esqueça que você é uma obra concluída, mas você é uma obra em obra. Tá? Você está aí no processo de santificação. Então, querido, é necessário nós termos fé nessas duas verdades para ver como é que Deus está nos santificando. Então é fundamental, queridos. Entenda que é de suma importância nós entendermos a doutrina da santificação. É importante a gente entender todas as doutrinas, mas é importante a gente entender a doutrina da santificação. Por quê? Porque é muito fácil a gente se enganar com aquilo que crescimento não é. Muitas vezes nós achamos que a pessoa está crescendo em graça e conhecimento quando a gente vê ela fazendo algumas coisas que a Bíblia está dizendo que não é crescimento. O que muitas vezes nós traduzimos como crescimento e crescimento não é. Número de cultos frequentados.
isso não quer dizer que a pessoa está crescendo. Números de versículos bíblicos que consegue se decorar também não é crescimento espiritual. Quantidade de livros cristãos que já leu também não é crescimento espiritual. Quantidade de tempo que gastamos nas nossas devoções pessoal, matinal, também não é. Ontem a gente estava almoçando e uma das perguntas, foi o Gabriel que fez, né? Oração curta vale? Né? Foi você que orou na hora do almoço, né? E aí a oração dele, assim, foi aquela oração do faminto. Deus, obrigado por essa comida em nome de Jesus, amém. E pá, né? Aí ele me falou, pastor, mas essa oração valeu? Por quê? Porque foi rápida. E aí a conversa foi, oração rápida, vale ou não vale? Porque nós achamos que, qual oração que mais impacta, alcança o coração de Deus? Aquela oração que eu fico, né? Orando de metro. E aí a questão, aí o pastor, né, sempre responde de um jeito pastoral, né? E aí a gente chegou a algumas conclusões, né? Então a oração que vale é a oração bíblica, e a oração bíblica que vale é a oração orai sem cessar. E a questão é, quem é que ficou orando sem parar? Então nós entendemos que a nossa vida é oração, toda a nossa expressão, né? Em algum momento nós paramos e, por algum assunto específico, nós dirigimos a Deus ali em oração. Então a gente precisa entender isso, entender que crescimento espiritual não é o tanto de tempo que eu fico ali. Querido, eu não estou falando que não é. Primeiro que eu falei do CADES, né? Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Falei o quanto isso é importante. Mas eu não estou dizendo que essas atividades, que a atividade de frequentar culto, decorar versículos bíblicos. Ontem eu disse, né, que eu fiquei assim, empolgado, né? Porque eu estava conversando com a mulher aí, com a Regina, e a Melissa estava junto comigo. E aí, a Melissa, você fala assim, ora, eu não sei. Faz isso aqui, eu não sei. Lê o texto aqui na hora do culto, eu não sei. Né? Tudo ela não sabe. Né? Mas me chamar de mentiroso ela sabe. Então, aí, tá vendo? O bom ela não sabe, mas o que ela não presta ela não sabe. Mas ontem, enquanto eu conversava com a Regina, e ela não estava sem Bíblia, sem nada, todos nós sem Bíblia, mas eu pensava um assunto e ela já citava o texto bíblico que eu ia citar antes de eu citar. E aí a gente vê o quê? Telecinese. Telecinese, né? A gente vê que é o quê? Querido, isso é crescimento. Isso é crescimento. Ela só estava citando porque ela sabia. A questão é que ela não sabia que ela sabia. Mas ela sabia. Isso. Então, frequentar cultos vale para o crescimento. Decorar versículos bíblicos vale para o crescimento. Ler livros, quanto mais você ler, querido, vale para o seu crescimento. Quantidade de tempo que nós gastamos na nossa devoção pessoal vale para o crescimento. Vale, tudo isso vale, mas isso, nada disso é crescimento, tá bom? Então, nós não podemos nos enganar. Não podemos nos enganar. Nem nós que olhamos, olha, tal pessoa está tão envolvida, só pode ser crente. E o outro, eu estou tão envolvido, eu já sou. Não podemos nos enganar achando que envolvimento em atividades de comunhão gera que isso é demonstração de crescimento. A gente não pode se enganar achando que aquela questão, né? A pessoa precisa fazer exercício físico, aí ele levanta, põe roupa de academia,
vai na academia, senta lá do lado de alguém que está puxando ferro, aí ele fica olhando, aí ele sai de lá, fala assim, puxa, hoje eu fui na academia. Cara, hoje foi puxado, hein? Passou por osmose. Né? E aí ele fica tão feliz que ele até compra um chocolate, come um chocolate e dá de presente para ele. Querido, a gente precisa entender que estar no meio de tudo isso, sem Jesus, não significa que eu esteja crescendo. A doutrina da santificação é uma verdade que nos faz lembrar de que o crescimento cristão não é uma lista de coisas a fazer. Você não tem uma lista, uma tabelinha que você vai lá todo dia e vê, olha, devoção pessoal, feito. Memorizar versículo bíblico, feito. Ir na igreja 3 vezes por semana, feito. Você até pode fazer isso, né? Para se disciplinar. Mas isso não é crescimento cristão. Então, queridos, cresçamos na graça, no conhecimento do Filho de Deus, entendendo que já somos santos e entender que estamos no processo de sermos santificados para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conduzir nessa jornada do crescimento para a honra e para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe.